Vamos fazer um especial tão lindo assim, tudo. Dos crossovers, assim, tudo. Assim, tudo dos Power Rangers, assim, tudo. Convenhamos que uma das melhores coisas do universo da cultura pop são quando duas franquias distintas se unem e compõem uma história única. Quem nunca surtou com o dia em que o Chaves se encontrou com o Chapolin, ou os Jetsons com os Flintstones, Scooby-Doo e o Batman, Jason e Fred Krueger, Godzilla e King Kong? Porém, em 1998 aconteceu um dos, se não o maior e mais inusitado crossover da história da cultura pop. Simplesmente os Power Rangers se encontraram com as Tartarugas Ninja. Não teve criança que não surtou nesse dia. Ainda vou te convidar pra dançar a dança da tartaruga comigo. Amarelinho, boy. Cara, foi algo completamente bizarro, porém bom ao mesmo tempo, né? Porque na época a gente tava falando de duas das maiores franquias e simplesmente recordistas de brinquedos vendidos. E com o passar dos anos, esses crossovers envolvendo os Power Rangers se tornou um padrão durante as temporadas. Porque, convenhamos, um Power Rangers já é bom demais. Duas equipes de Rangers juntos é maravilhoso. Todos os Rangers vermelhos é o auge. E todas as equipes dos Rangers de todos os tempos foi geração de Nescaps. Meus amigos, se preparem porque hoje iremos ver todos os 21 crossovers que já aconteceram na história da franquia Power Rangers. Já comenta aí embaixo, tá no campo dos comentários, qual o seu crossover favorito envolvendo os Rangers. O Tio Geek vai ler e vai responder todo mundo. Simbora! Que lindo, cara! Hello, my friends, Geek na voz. E abrindo aqui o nosso ranking, temos um dia em que os Power Rangers se encontraram com Masked Rider, cara, lá na terceira temporada de Mighty Murphy. E me desculpe, mas é muito ruim. Eu achei fraquíssimo esse crossover. Infelizmente sim. Pra quem não sabe, Masked Rider é uma outra série produzida pela Saban, né, mesmo a produtora dos Rangers clássicos, e a história do crossover em si não é nada demais, cara, é bem fraca pra falar a verdade, né, eu acho que faltou um pouco de inspiração nesse crossover, só que os bastidores é que são interessantes, porque o evento desse crossover que eu acabei de falar, ele não foi canônico na continuação de Masked Rider, isso porque os produtores na época, eles acharam que a popularidade dos Power Rangers estava diminuindo, e eles não queriam tornar as duas séries conectadas, queriam cada uma do seu lado. Por quê? Porque os Power Rangers estavam em decadência. Mas você acredita nisso? Você parece burro! Cara, você não torna canônico uma história envolvendo os Power Rangers lá na época de Mighty Murphy é uma completa loucura, cara. Porque se até hoje, 2023, os Power Rangers fazem sucesso, imagine nos anos 90, que foi o auge da parada, velho. Os brinquedos estavam vendendo mais que água de coco em dia de praia ensolarado. Mas de qualquer forma, foi um crossover que eu revendo hoje em dia. Na época eu lembro que eu assisti também, mas revendo hoje em dia, nossa, fraquíssimo, e ainda mais que comparando, né, com os outros que iremos ver aqui na nossa lista, esse daqui fica lá embaixo. Hold it! We must know if they are telling the truth. How are you able to find us here? Temos aqui um crossover envolvendo Power Rangers Morfagem Feroz, que vai ser o primeiro e vocês vão entender, junto com Power Rangers RPM, que a RPM é uma temporada que eu gosto muito, só que infelizmente o crossover entre essas duas temporadas deixou a desejar pra mim. Infelizmente sim. Pois no primeiro crossover, que aconteceu no 9º episódio da segunda temporada de Morfagem Feroz, a Doutora K, que era a mentora dos RPM, ela surge através de uma videochamada entre as duas dimensões para ajudar o Devon e os restantes dos Rangers para separarem o prefeito Daniels do Evox, né, que é o principal antagonista dos Rangers. Sendo que para que isso aconteça, existe também uma importante referência ao Ranger de prata do Dino Charge e aos restantes dos Rangers. Porém, infelizmente, os Rangers Dino Charge, eles nem sequer apareceram, cara. Foi somente a Doutora K de RPM e essa é a única referência. Esse é o... Ah, não dá, gente. E ainda teve outro crossover envolvendo a Doutora K do RPM lá no 19º episódio da segunda temporada de Morfagem Feroz, que aí sim, esse teve uma grande importância, teve um grande impacto, né? Porque ele revelou um fato muito curioso a respeito do passado do Evox, né, do vilão, que foi muito importante para conectar as duas temporadas de Morfagem Feroz. Mas, como um todo, eu, Tio Geek, eu acho esse um crossover bem fraquinho, justamente por não envolver outros Rangers, né? O crossover aqui se dá por conta da Doutora K do RPM, e aí configura um crossover, né? Mas, como um todo, eu achei bem fraco. Como diria o Choque do Cultura, mano, como assim um Power Ranger crossover que não tem outro Power Ranger? Aí é Harry Potter sem Harry Potter. Na minha opinião, o filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. O dia em que Morfagem Feroz se encontrou com Dino Supercharge é um dia que eu gostaria de esquecer, porque eu não gosto nem um pouco desse crossover. Não, já deu pra perceber que Morfagem Feroz tá colecionando crossovers ruins, né? Já é o segundo aqui. Infelizmente sim. Por quê?
Porque, primeiro, estamos nos referindo a 2 temporadas muito abaixo na franquia Power Rangers. E segundo, que a trama Chega o quê, rapaz? porque ambas as equipes se uniram pra salvar o Keeper, né, das mãos da equipe lá do Evox e o Slade. Mas é aquela coisa, crossover pouco inspirado, as lutas são qualquer coisa, os momentos não são memoráveis, tá? Pra ser bem sincero, essas temporadas recentes dos Power Rangers, tirando o Dino Fúria, né, que até que é interessante, mas as outras, infelizmente, perderam muito a qualidade, perderam o brilho dos Power Rangers. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Agora, o encontro que rolou com o Jason de Mighty Morphin, com Morfagem Feroz, aí sim foi um crossover muito legal, mas a gente não vai falar dele agora não. Ele daí tá mais à frente aqui no nosso ranking. Quem diria, Morfagem Feroz é um bom crossover. E aí? O que a gente tá esperando? Prosseguindo, temos mais um crossover envolvendo Morfagem Feroz. Ele tá abaixo na nossa lista, mas foi um crossover interessante, porque foi com Dino Fúria, a temporada mais recente dos Rangers. Não, Morfagem Feroz já pode pedir música no Fantástico já, né? Terceiro crossover seguido ainda por cima, hat-trick. Pô, cara, de novo, cara! Porém, dessa vez, a General Shaw, né, que é a mentora dos Rangers de Morfagem Feroz, ela surge novamente através de uma videochamada para avisar os Dino Fúria de que uma das instalações da Great Battle Force foi atacada e que alguns prisioneiros escaparam. Aí agora você deve estar me perguntando, sim, Geek, então é esse o crossover de novo? Uma videochamada com a mentora, a general e pronto. Esse é o crossover. Não, cara, por incrível que pareça não. Teve mais coisas que rolaram bem interessantes nesse crossover e por isso que ele tá aqui à frente dos outros. Pois além disso, tivemos uma pequena cena onde os Morfagem Feroz, né, todos eles morfados, eles tentam recapturar os prisioneiros. Sendo que durante o episódio temos ainda referências a Mighty Morphin Power Rangers. Ou seja, é um pouco melhor que o crossover anterior de Morfagem Feroz e RPM, mas também não é a odisseia dos crossovers, né? Existem outros bem melhores e muito mais empolgantes do que esse, mas até que é legalzinho, tá? Mas isso não muda o fato de que Morfagem Feroz está colecionando crossovers esquecíveis, né, cara? Porque a temporada Morfagem Feroz, você já sabe, eu já fiz um vídeo ranqueando temporada por temporada dos Rangers, mas pra mim Morfagem Feroz não é uma das melhores temporadas dos Rangers, e os crossovers em si não são tão memoráveis, né? É igual o Doug, cara. Infelizmente, ele torce pro Arsenal, que é outra grande decepção na Premier League. Ele acha que vai ganhar, mas não vai ganhar a Premier League. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Temos aqui um crossover triplo, o primeiro da nossa lista, tá? Simplesmente Dino Fúria, Aço Ninja e Super Aço Ninja. É o que eu chamo de o suco da confusão. É mesmo, é? Porque na história, né, o Mick, que é o mentor dos Aço Ninja, surge em busca do Ninja Nexus Prism, que mais uma vez está retornando à Terra. A trama em si não é lá das melhores, é mais um daqueles crossovers dos Rangers pouco inspirados. Porém, as referências aí são geniais, porque durante o episódio temos várias referências às outras temporadas da franquia e aos artefatos místicos que deram os poderes a várias equipes dos Power Rangers. Porque esse episódio, esse crossover em específico, revelou que os Morphin Masters, eles simplesmente criaram vários artefatos místicos de outras temporadas dos Rangers, incluindo a representação visual da criação da Dinopedra, do Dino Trovão e as Enégimas, cara. Isso parece loucura. Ou seja, foi um crossover que valeu mais pelas referências e revelações do que pela trama em si, sendo que todo esse conceito em volta dos Morphin Masters eu acho sensacional, né? Porque eles são uma antiga civilização que estuda a rede Morph. Eu acho esse conceito bem legal, dá pra explorar e eu acho que até que renderia um vídeo aqui no Mundo Geek. O que vocês acham? Comentem embaixo se vocês gostariam de ver um vídeo explicando detalhadamente o que são esses tais Morph Masters, seus criadores. E quem lembra do crossover envolvendo os Power Rangers da cor preta, cara, que era outro Ranger que eu gostava bastante, mas que em comparação com os outros crossovers que iremos ver aqui, eu tive que colocar ele lá atrás, embora eu goste muito desse crossover, tá? O episódio aconteceu em Power Rangers no espaço, onde o Adam, né, o Ranger preto, ele surge pra ajudar e aconselhar o Carlos, né, que depois de acidentalmente ter machucado a Cass, né, durante uma batalha, ele começa a ponderar deixar de ser um Power Ranger. No final, o Carlos, ele consegue triunfar, ele recupera sua confiança, né, muito graças ao Adam, mas convenhamos, né, que perto dos crossovers que já aconteceram e que vão aparecer nessa lista, esse foi bem menos memorável, o que não significa que foi ruim. É o que eu disse, eu gosto desse crossover, eu tenho algumas lembranças dele, não como os outros, obviamente, mas é uma historinha ok. Legal, crossover ok dos Power Rangers, mas comenta embaixo se vocês gostam desse crossover. Eu tenho minhas dúvidas, mas é legal. Apesar do Tio Geek não gostar muito das temporadas Aço Ninja e Dino Charge, e eu já comentei isso no vídeo que eu fiz ranqueando todas as temporadas dos Rangers, é só vocês clicarem em cima nos cards depois pra assistir, mas não tem como negar que o crossover que rolou entre essas duas equipes, cara, foi muito